Muito boa tarde. Vamos seguir com novas informações do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A Prefeitura de Natal, capital de Rio Grande do Norte, decretou emergência em saúde devido ao aumento no número de casos de dengue, que segue uma tendência de crescimento pela terceira semana seguida, configurando um quadro de epidemia. Desde o início do ano, já são 655 casos confirmados. Com o decreto, a Secretaria Municipal de Saúde terá mais flexibilidade para adotar medidas e direcionar recursos que atendam às demandas de saúde pública. Um gabinete de crise para que os municípios atuem de maneira integrada foi instalado e já estão sendo estabelecidas metas, prioridades e formas de enfrentamento à epidemia. Um estudo da Fiocruz indicou que a vacina BCG é ineficaz quando aplicada em adultos e, por isso, reforça a necessidade da imunização ainda na infância. BCG é como é conhecida a vacina que previne a forma mais grave da tuberculose. Ela deve ser aplicada em crianças de até 5 anos de idade, que é quando realmente tem eficácia. Porque se aplicada em adultos, o imunizante não impede a infecção inicial pelo vírus Mycobacterium tuberculosis, causador da doença. Isso é o que mostra o estudo da Fiocruz, publicado nesta semana na revista britânica The Lancet, realizado nas cidades de Campo Grande, Manaus e Rio de Janeiro. A intenção da pesquisa foi avaliar se a revacinação com a BCG poderia proteger trabalhadores de saúde de infecções por tuberculose. Mas a conclusão foi que a reaplicação da vacina em adultos não é eficaz. A avaliação foi feita em 2 grupos de profissionais de saúde, totalizando 2.000 pessoas, das quais 1.000 foram revacinadas com o BCG e 1.000 não receberam a vacina. E 1 ano depois, observou-se que a chance de infecção era a mesma para ambos os grupos. A descoberta da Fundação Oswaldo Cruz indica a necessidade do desenvolvimento de novas vacinas contra a tuberculose. A Fiocruz, inclusive, está em fase inicial de pesquisa sobre um novo imunizante contra a doença, mas ainda não foram feitos testes clínicos. E olha só, dados do Ministério da Saúde mostram que a automedicação é a maior causa de internação por intoxicação. E acredite, até o abuso no uso do colírio pode ocasionar o desenvolvimento de doenças graves. Em época de verão, a vermelhidão e o desconforto nos olhos causados pelo sol, mar, cloro das piscinas aumentam. Junto delas, outras enfermidades, como terçol e conjuntivite, também costumam aparecer devido às condições climáticas. E para lidar com a irritação, muitos optam por automedicação à base de colírios. Especialistas e oftalmologistas alertam sobre o risco do consumo do medicamento sem prescrição e acompanhamento médico. Algumas das situações mais comuns do uso imprudente do colírio ocorrem em casos de conjuntivite. E o mais utilizado na automedicação é o adstringente, que tem efeito vasoconstritor, agindo como um efeito instantâneo à vermelhidão, normalizando assim a coloração dos olhos. Apesar do resultado rápido, muitos pacientes ignoram o risco de adquirir um vício neste medicamento, que ao longo do tempo pode causar hipertensão arterial. Outra substância que pode apresentar riscos, caso seja consumida em excesso, é a corticoide, que em um período de tempo prolongado pode causar catarata e glaucoma, 2 grandes causas de perda de visão no país. O colírio é um medicamento com diferentes variações compostas por variáveis substâncias direcionadas a enfermidades específicas e devem ser diagnosticadas e medicadas por um profissional especialista no setor para que o tratamento seja seguro e sem excesso para evitar riscos à saúde do paciente. E agora vamos ao Minuto da Economia de hoje.
Nada como não precisar ir às compras. Como todos os chefes de governo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebe tudo em casa e, por isso, não sabe o que acontece nos supermercados. E ele ficou surpreso e irritado quando soube que no comércio acontece um fenômeno chamado reduflação. O nome pode parecer complicado, mas não é. A gente conhece bem. É o famoso jeitinho que os fornecedores utilizam há muito tempo para parecer que não aumentaram os preços. Eles simplesmente reduzem a quantidade do que vendem. É um show de ilusionismo barato, mas que não é barato para quem vai ao caixa. O melhor exemplo é o papel higiênico, que antigamente era vendido em rolos de 40 ou 50 metros. Hoje são apenas 20 ou 30 e custam o mesmo. E olhem que é um produto essencial. Diferente do suco em garrafa, que dá para deixar na gôndola, mas aí surge outra esperteza. Antes, a embalagem vinha com 400 mililitros, agora está com 300. Para incentivar a venda, o fabricante faz uma promoção com o mesmo preço e mais suco, os mesmos 400. Ou seja, ele apenas fornece o que era justo. Alguns consumidores gostam e acabam colocando sempre o produto no carrinho. A reduflação acontece no mundo inteiro. Pelo jeito, o presidente Joe Biden não sabia. E dá para entender, porque ele só manda pagar e nem olha, o que não é o nosso caso. O Google usou nada menos do que 25 bilhões de litros de água há 2 anos para resfriar os servidores. Um gasto preocupante, mas necessário para garantir que o mundo inteiro faça pesquisa e tire dúvidas sobre os mais variados assuntos, até mesmo sobre o desperdício de água. O consumo de água pelas Big Techs aumentou significativamente devido à expansão da inteligência artificial. Segundo um estudo da Universidade da Califórnia, o uso intensivo de energia pelas ferramentas de IA requer maior refrigeração dos servidores, o que, por sua vez, demanda mais consumo de água. A pesquisa indica que a cada 20 a 50 interações com o ChatGPT, aproximadamente meio litro de água são consumidos no mundo. Isso ocorre porque a maioria dos chatbots opera na computação em nuvem, que depende de servidores localizados em data centers. A pesquisa ainda destaca que a demanda global por inteligência artificial pode resultar na retirada de 4 a 6 bilhões de metros cúbicos de água doce até 2027. O uso de água nos data centers do Google aumentou em 20% em relação a 2021. De acordo com os últimos dados disponíveis, os centros de processamento retiraram diretamente 25 bilhões de litros de água e consumiram quase 20 bilhões para o resfriamento no ano passado, sem considerar o uso em instalações de terceiros. E o alto consumo fez com que um tribunal no Chile determinasse que esta semana o Google revisasse sua proposta para a construção de um data center em Santiago, considerando os possíveis impactos que esta operação poderia ter no país, especialmente em relação aos recursos hídricos. O Chile sofre há 15 anos com uma seca sem precedentes e que o governo prevê racionamento de água. Desta forma, moradores locais argumentaram que estes centros de processamento de dados poderiam piorar a seca no país, já que a água dos moradores seria usada para resfriar os servidores. A empresa de tecnologia anunciou que irá adotar um sistema de resfriamento a ar. No entanto, o tribunal determinou que a avaliação ambiental ainda era necessária, mesmo com as alterações propostas. E o Ministério das Mulheres e a empresa Uber fecharam parceria para o combate à violência contra a mulher. A campanha, que já começou, acontece ao longo de todo o mês de março, marcando o Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo dia 8. E aí, como é que vai funcionar? Bem, os usuários e os motoristas da Uber vão receber comunicados sobre o Ligue 180, que é o canal de denúncias de violência doméstica do governo federal. O Ministério das Mulheres informou que a central do Ligue 180 passou a ser mais divulgada em campanhas de utilidade pública em 2023. E isso, segundo a pasta, contribuiu para o aumento de 23% no volume de denúncias. Ao todo, foram recebidas quase 567 mil ligações no ano passado. A maior parte delas da região sudeste, de onde foram feitos 288 mil contatos.
seguida pelo Nordeste, com 137 mil ligações, região Sul, com 57 mil e, por fim, as regiões Norte e Centro-Oeste, que juntas totalizaram um pouco mais de 40 mil chamadas. A grande maioria das denúncias dizia respeito a ameaças à integridade psíquica, física, negligência ou violência patrimonial. E o segundo motivo mais comum das ligações foi o impedimento do exercício da liberdade individual, sexual, de crença, laboral ou de expressão. A Central Ligue 180 é um serviço público e gratuito que funciona 24 horas por dia. E além de receber denúncias, é também um canal de informações sobre os direitos da mulher e sobre os serviços especializados que estão mais próximos dela. O atendimento é feito pelo telefone no número 180 e o serviço também está disponível no WhatsApp, pelo DDD 61, número 9610-0180. Eu vou repetir, DDD 61, número 9610-0180. Eu fico por aqui, agradeço a sua companhia, te desejo uma excelente semana. Mais notícias ao vivo você acompanha às 18h30 e também às 22 horas. Tchau!